Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clinicast, o podcast da Drogavet que traz ideias, informações, debates, discussões sobre medicamento veterinário. E hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre dermatite atópica e uma solução para a dermatite atópica, que seria o uso do ilunocitinib. E para me acompanhar nesse bate-papo de hoje, eu tenho aqui a farmacêutica Nayara Zeive. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Rafa. Tudo ótimo, prazer em receber novamente. E também a médica veterinária Thaís Monteiro. Tudo bem, Tatá? Oi, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo. Mais um nome difícil aqui no nosso podcast para os leigos como eu, né? Então eu já vou passar a bola para a Tatá para ela fazer uma definição inicial aí do que é o ilunocitinib, Tatá. Rafa, falando em termos simples, o ilunocitinib ele vai ser um medicamento para ajudar a controlar o prurido, né, que é a coceira, e outras partes da inflamação cutânea da dermatite atópica. Ele é um inibidor seletivo da Janus quinase. Então a gente vai ter essa inibição da JAK, indicado para o tratamento e controle dessa ação das citocinas pró-inflamatórias, né, que são aí o que a gente tem na alergia dos cães. Então, ele vai bloquear a ação dessas citocinas pró-inflamatórias e elas estão envolvidas na coceira, na inflamação, e a resposta é geralmente rápida. Então, a gente tem aí cerca de 50% dos cães com a dermatite atópica que apresentaram melhora na primeira semana. E 83% dos cães vão responder positivamente a todo o tratamento. Ótimo. Bom, para quem tem cães como eu, né, no caso, sabe o quão sofrido, angustiante é ver os nossos pets sofrendo ali com coceira, com alergia no dia a dia. Por isso é muito importante a gente conhecer aí ativos eficazes, né, que possam ajudar no tratamento dessas enfermidades. Nai, explica para nós como é que é o mecanismo de ação desse ativo. Bom, como a Tatá mencionou, ele age ali, um mecanismo bem completo, na verdade, para ter essa resposta tão boa. Ele age, então, ali inibindo as enzimas, no caso, a Janus quinase 1 e 2, e também a tirosina quinase 2. O que acontece? Essa cascata, no caso de sinalização celular, envolvida na resposta inflamatória, ela é inibida. Isso que acontece, no caso, no organismo do animal. Para ali de mandar essas respostas pró-inflamatórias, né? E isso ocorre ali, no caso, a diminuição da coceira, né? Essa inflamação, essas lesões cutâneas. Então, através desse mecanismo, ocorre, no caso, o animal para de ficar ali, por exemplo, ele está com a ferida, ele fica ali, coça de volta. Então, esse medicamento vai permitir que o animal não fique ali, voltando naquela ferida e realmente causando uma lesão ali, que às vezes pode ser um desafio imenso para o veterinário tratar aquela questão. Ótimo. E Thay, quais seriam, né, como recomendação para os nossos parceiros médicos veterinários, os principais cuidados ou contraindicações que eles devem ter ao prescrever esse ativo? Rafa, o ilunocitinib ele não deve ser utilizado em cães com menos de 12 meses, então aí a gente pensa nos filhotes, cães que têm também infecções graves, cães que não estão com a vacinação atualizada. E falando em vacina, né, a gente não deve utilizar vacina enquanto o animal está fazendo o tratamento. Também não é recomendado para gestantes, lactantes ou cães que estão em reprodução. Ele é um imunossupressor, então a gente também pode aumentar o risco de infecções e até neoplasias. Por isso é importante avaliar bem a necessidade do paciente antes do início da medicação. Essa avaliação cautelosa dos nossos parceiros médicos veterinários, ela é sempre importante, né? Exatamente, Rafa. Todo cuidado é pouco na hora de prescrever ou administrar um medicamento. Assim, gente, a saúde e a segurança do paciente, a gente tem que ter na cabeça que é a nossa prioridade absoluta, né? É fundamental que tanto os médicos veterinários como os tutores estejam atentos a todos os detalhes. Então, a gente pensa aí na dosagem correta, na via de administração, a gente pensa nas possíveis interações medicamentosas, como a Nai sempre fala, né? E nos efeitos adversos também.
Ótimo. E falando de interações medicamentosas e também de dosagens, né? O que que a gente pode destacar aqui, Nayara, sobre o ilunocitinib? Bom, a atenção é com os medicamentos imunossupressores. Por exemplo, ali os glicocorticoides, no caso a dexametasona, que é muito utilizada na rotina clínica, né, da veterinária. Por exemplo, também os imunossupressores ali, como a ciclosporina também, pois esse uso concomitante, no caso com o ilunocitinib, ele pode proporcionar que o animal tenha mais infecções, ele está mais sujeito ali a qualquer coisinha para ele pode ser fatal. Então, é interessante estar atento com esses detalhes. Também, como a Tatá mencionou, a questão das vacinas é muito importante também. No caso, o ideal que a gente indica, a recomendação do medicamento é essa de que o uso desse medicamento ele seja interrompido 28 dias e até 3 meses antes da aplicação da vacina. Então, é algo muito importante que tem que ter ali, vai usar o medicamento, o animal vai passar por vacinação, o veterinário falar para o tutor realmente, tal dia tem que parar com a medicação, porque a gente sabe que com a correria do dia a dia, isso acaba passando e acaba, nossa, tô dando a medicação ainda e vou aplicar a vacina, então é algo muito importante também. Outra coisa importante da gente falar é sobre a dosagem, né, Thay? De fato, a dose é interessante porque é uma administração única diária, né? Então, a gente tem aí uma posologia que varia de 0,6 a 0,8 miligramas quilo via oral e pode ser feita com ou sem alimento junto. Essa dose CID, né, uma vez ao dia, é um diferencial, né? Bem bacana, porque reduz a sobrecarga do tutor e acaba melhorando a adesão ao tratamento. Se nós estamos abordando o ilunocitinib aqui, é porque a Drogavet manipula esse ativo em suas farmácias, né? Então, vamos falar de novo da nossa personalização, Nay. Quais são as opções aí mais recomendadas em termos de forma farmacêutica para manipular esse ativo? Bom, Rafa, esse medicamento que a gente está falando hoje, a gente tem que pensar que é um animal que já apresenta uma sensibilidade. Então, na hora também de escolher a forma farmacêutica, é muito importante estar atento a esses detalhes também. Então, a nossa indicação é que seja prescrito a cápsula incolor, para evitar realmente que o animal tenha alguma reação alérgica, às vezes, com a cápsula com cor. Também a questão dos biscoitos hipoalergênicos, que a gente tem uma base própria para isso. A questão da pasta oral, da calda doce, sem corante. Molho salgado também sem corante. O filme oral, o sachê, as suspensões e xarope. Então, é uma grande dimensão que a gente tem na hora da prescrição. E esses detalhes em relação a reduzir corante, evitar isso e aquilo, é importante também para a gente ter um resultado esperado rápido também, né? Então, é legal essa escolha consciente. E vale a pena ressaltar, né, Nai, que todas as nossas formas farmacêuticas são livres de proteína. Então, quando a gente fala, dá biscoito de frango, biscoito de carne, nenhuma dessas formulações contém proteína animal na sua composição. Isso é muito importante quando a gente fala de animais alérgicos. Ótimo. Tá, e para os colegas médicos veterinários, assim, que estão começando a explorar agora o uso do ilunocitinib, qual que seria a principal orientação que a gente poderia compartilhar com eles? Acho que o ponto-chave é que o ilunocitinib, ele é uma excelente opção para cães que têm a dermatite atópica, né, de moderada a grave, além de ser uma ótima alternativa ao uso do oclacitinib. A dose única diária que a gente comentou também é um diferencial. E essa ação anti-inflamatória torna o ilunocitinib uma alternativa eficaz e moderna, né? Um medicamento bastante novo. Mas é sempre bom reforçar, né, Rafa, a importância do acompanhamento clínico. Ok. E do ponto de vista farmacêutico, Nai, o que a gente poderia compartilhar aí de importante, de relevante com os nossos parceiros? Bom, a nossa personalização. Então, essa personalização do medicamento, da forma farmacêutica, de acordo com o peso do animal, é realmente um diferencial que a gente tem. Então, isso é muito mais assertivo àquela condição clínica daquele paciente. E isso é uma grande vantagem também, uma segurança para o médico veterinário. E também lembrando, né, a gente apresenta, eu falei anteriormente, as formas farmacêuticas,
Mas a gente sabe que a gente tem a possibilidade dos flavorizantes. Daí vem o ponto, e aí, será que vai prejudicar o tratamento? Mas a gente tem nossos flavorizantes que eles são muito suaves, e isso possivelmente não vai prejudicar o tratamento do animal. Então, temos muitas possibilidades, muitas vantagens, e com certeza a gente pensa nesses detalhezinhos também para garantir essa segurança e eficácia do medicamento. Ótimo. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Mais uma vez agradecendo a participação das minhas parceiras aqui. Nayara, muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Obrigado você também que acompanha esse episódio até o final. Lembrando que deve aparecer também aqui na tela um QR Code para que você obtenha mais informações sobre esse ativo. E caso você queira saber informações sobre outros ativos, sobre outros materiais técnicos da Drogavet, acesse o nosso site, acompanhe a Drogavet nas redes sociais e também não deixe de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Um abraço e até a próxima.